Погребенные в землю, black metal, lifestyle пожинаю и сею. Те мрази все вышли из дьявола семени. Aqui, olha, a gente já consegue ver os caminhões parados no acostamento e também alguns ocupando a faixa da direita. Vale a gente relembrar, né, que ontem a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia do Exército vieram até aqui, conversaram com os caminhoneiros e pediram para que eles ocupassem apenas o acostamento. Mas hoje a gente consegue ver aqui que essa combinação não está mais sendo cumprida, Poliana. Obrigada, Paula. Boas imagens. E a gente vai agora para Belém com o Fabiano Vilela. Oi, Fabiano. Oi, Poliana, boa noite a todos. A Polícia Militar reforçou a segurança aqui no terminal petroquímico de Miramar, de onde sai todo o combustível que é distribuído para Belém, região metropolitana, e também para vários municípios do interior. É que no início da noite, um grupo de motoristas de aplicativo que dá apoio aos caminhoneiros, eles querem também que haja redução no preço da gasolina, eles tentaram bloquear aqui a área, mas a polícia já fez a contenção aqui e agora está sendo liberado os caminhões-tanque para a distribuição do combustível. Mostrar imagens para vocês da rodovia Regis Bittencourt, onde há pouco houve um protesto, uma passeata, ainda há manifestantes por lá. Essas pessoas, elas apoiam o movimento grevista dos caminhoneiros, eles pedem reajustes mais iguais e com mais constância também nos preços dos combustíveis pela Petrobras. Esses reajustes, eles costumam ser anunciados a cada 30 dias. A Petrobras mudou recentemente a política de reajustes e os caminhoneiros dizem ser prejudicados com isso. Representantes do sindicato das transportadoras, os transportadores autônomos e do movimento de transportes de grãos, eles continuam reunidos no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer. Esses grupos, eles afirmam que a greve ela só vai ser suspensa com a publicação no Diário Oficial da decisão de zerar a alíquota das contribuições PIS, COFINS e a CID para o diesel. Essas reduções, como a gente viu numa entrevista ao vivo aqui, simultaneamente com a Band, uma entrevista a José Luiz da Atena, elas totalizam 46 centavos por litro do óleo diesel. Isso pode parecer pouco, mas no montante, de acordo com o governo, seria muito significativo. Então, é possível que o presidente Michel Temer anuncie, pelo menos por um prazo, essa redução de 46 centavos. Apenas a redução da CID para os caminhoneiros não seria suficiente. Eles disseram que isso seria um impacto de 10 centavos no preço do litro da gasolina, 5 centavos no preço do litro do diesel. Agora, com os 46 centavos, pode ser que essa situação seja um pouco diferente. Com relação à eliminação dos pedágios para os eixos suspensos, isso acabou sendo refutado, porque começaria a partir de terça-feira, mas não houve um acordo com relação à extensão desses dias da política dos preços da Petrobras para a cada 60 dias a reivindicação dos caminhoneiros. Era essa, não houve um acordo então por parte do governo federal, apesar de um pedido aí do governo do estado de São Paulo, ontem, depois de uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, entre o governador Márcio França e também o ministro Marum, mas essa conversa acabou não progredindo muito. E agora o presidente Michel Temer continua nessa reunião para ver se consegue chegar a um tipo de acordo e provavelmente, pelo que antecipou o ministro Marum aqui ao vivo no Band News TV e também na Band, essa redução vai ser de 46 centavos no litro. A gente espera então um posicionamento posterior a esse anúncio dos caminhoneiros, dos representantes, se isso vai ser suficiente ou se eles querem outras medidas. Por exemplo, algumas das medidas que eles pediam é que os valores chegassem às bombas, porque muitas vezes esses valores eles eram repassados pelas refinarias, nas refinarias, mas não chegavam até o consumidor final, ali nas bombas. Então isso não adiantava no processo de redução dos custos de infraestrutura, os custos de gastos, de transportes de materiais. E o que a gente tem visto? A gente tem visto constantemente as pessoas
pessoas sendo impedidas de levar. Hoje, mais cedo, lá no Rio de Janeiro, nossa equipe com o Alexandre Tortoriello flagrou um caminhoneiro tentando ir em direção a um hospital, que foi também um pedido de ontem do ministro Marum, para que as pessoas tivessem um pouco de boa vontade nesse sentido, especialmente serviços essenciais, pessoas que precisam de cirurgias que estão sendo canceladas nos hospitais, mas esse caminhoneiro não conseguiu passar. A gente viu um clima muito tenso ali na região, ali no Rio de Janeiro. E a gente tem informações também que em Paulínia, a gente mostrou agora há pouco ao vivo, que em Paulínia os combustíveis eles vão poder ser retirados por veículos autônomos de postos de combustíveis, por exemplo. Esses donos de postos eles vão precisar entrar num sistema online da Petrobras, fazer esse pedido e podem ir até lá. Por outro lado, existe essa questão logística de transporte, porque o Exército tem acompanhado, em muitos casos, como a gente viu lá na região mesmo, né, saindo de Paulínia, indo abastecer os aviões no aeroporto de Viracopos, o aeroporto internacional, que fica em Campinas. Foram 8 os caminhões, né? Houve esse apoio da Polícia Militar. Com relação aos donos de postos, já fica essa questão no ar, porque a gente noticiou aqui, algumas pessoas estão chegando a abrir os tanques de gasolinas de carros estacionados na rua. Tamanha é a preocupação dessas pessoas. E é sempre importante pensar nesses momentos, nunca tentar entrar em pânico. É sempre bom pensar muitas vezes antes de tomar essas atitudes. Por exemplo, a gente indo para supermercado, fazendo estoque, muitos supermercados, inclusive, tendo que limitar o número de produtos que as pessoas devem comprar. Essas ações, elas devem ser evitadas de acordo com as orientações para não criar um pânico ainda maior. E o governo também tem a autorização de retirar cargas a qualquer momento, se essa negociação não fluir. Evidentemente, é importante tentar uma negociação pacífica primeiro. Se ela não fluir, o governo tem essa autorização legal de tirar as cargas, inclusive os caminhões também, eles serem dirigidos para que as rodovias elas sejam desbloqueadas e principalmente que esses produtos circulem, porque como a gente vê, elas estão só parcialmente bloqueadas. Os carros eles passam, não há um transtorno tão grande para os motoristas, mas há um transtorno para a economia. Esses produtos não estão chegando aos supermercados, os produtos essenciais de hospitais não estão chegando. A gente vê vários hospitais anunciando que eles, por exemplo, a Santa Casa de Sorocaba, anunciando que provavelmente interromperia os serviços hoje. Algumas cirurgias, principalmente as eletivas, que são aquelas consideradas não de emergência, elas estão sendo suspensas, o que prejudica muito a vida dos pacientes, a vida de quem depende de um atendimento médico. E para que todo esse serviço seja posteriormente colocado em dia, há uma dificuldade muito grande mesmo. Afinal, essas pessoas, elas, a partir do momento que a situação se regulariza, depois as pessoas precisam mais e mais esperar até que tudo volte ao normal. Nesse momento, então, a gente vai a Brasília conversar com o repórter Alex Guzmão. Ele tem mais informações. Eu queria saber, Alex, como é que está a situação dessa reunião aí? A gente está na expectativa de um pronunciamento do presidente Michel Temer. Boa noite, Fernando. Olha, a situação de momento, como você falou, é que esta reunião ainda permanece, né? Ela está ocorrendo lá no terceiro andar aqui do Palácio do Planalto, entre o presidente Michel Temer, acompanhado de alguns ministros e representantes de entidades ligadas aos caminhoneiros autônomos. Ocorre o seguinte, essa negociação direta estava suspensa desde a última quinta-feira, quando foi assinado aqui um acordo. Eles saíram, né, representantes das entidades, na realidade da Associação Brasileira de Proteína Animal, e encontraram inclusive com representantes de caminhoneiros que estavam prontos para serem recebidos pelo presidente Michel Temer, e eles chegaram a fazer o mesmo apelo. Disseram, olha, vocês têm família, vai ter problema com falta de abastecimento, é a comunidade brasileira toda, a população brasileira que está correndo esse risco. Ou seja, fizeram também um apelo aos caminhoneiros que neste momento, eu repito, ainda permanecem em negociação, essa negociação que foi reaberta neste domingo, nessa conversa com o presidente Michel Temer, que poderá sim, após esse encontro, fazer um pronunciamento. Fernando.
Com certeza essa situação ela beira a segurança alimentar e até a segurança jurídica. Alex, a gente mostrou aqui ontem, na Bahia, uma granja dispensando uma quantidade imensa de frangos que morreram, assim como você está falando sobre esse risco aí. Agora, uma outra informação... Que vão pedir um prazo ainda maior, não de 60 dias, mas de 90 dias para tal da previsibilidade. O que é isso? Né? É demorar de 60 a 90 dias para se anunciar novos aumentos do preço do combustível, mais especificamente do diesel, porque a política de preços da Petrobras hoje, que é baseada na variação do câmbio e também na variação do preço do petróleo, uma fórmula, né, baseada nessas duas informações, ela não assinou esse acordo. Isso significa dizer uma retomada de negociação direta, que estava suspenso desde a última quinta-feira. Os caminhoneiros chegaram dizendo que vão pedir um prazo ainda maior, não de 60 dias, mas de 90, o que havia sido acertado na última quinta-feira, em vez de 30 dias, né, para o anúncio da previsibilidade aí do reajuste. É muito pouco, né? Por muitos dias, pelo menos por 3 dias aí na capital federal, os aviões que pousavam e não tinham uma autonomia para ir para outros lugares, eles não poderiam decolar novamente, não é? Exatamente. A situação é crítica no aeroporto Juscelino Kubitschek, o aeroporto aqui de Brasília. Tinha até melhorado um pouco. No sábado, por exemplo, eles receberam uma carga de 10 caminhões, né, para abastecer as aeronaves com esse querosene de aviação. A capacidade chegou a 12,5%, mas ao longo de domingo caiu a 5%, ou seja, muito preocupante. Subiu um pouco para 18%, como você falou, mas isso ainda é muito pouco para atender a demanda de voos no aeroporto Juscelino Kubitschek. Neste domingo, poucos voos foram cancelados. Até a metade da tarde, 3 voos haviam sido cancelados e tinham tido aí 11 atrasos com um tempo superior a 30 minutos. É muito pouco, e a orientação da Inframérica, que é a concessionária que administra, né, responsável pela gestão do aeroporto Juscelino Kubitschek aqui em Brasília, a orientação do aeroporto é que para as companhias aéreas é de que pousem aqui somente os aparelhos, as aeronaves que tenham combustível suficiente ou para retornar ao local de origem ou para apenas fazer a conexão aqui em Brasília e seguirem para o próximo destino, mas sem essa possibilidade de fazer o abastecimento aqui em Brasília, porque os estoques estão muito baixos. Você falou nos aeroportos, né? A gente tem aqui a informação de Brasília de que caminhões-tanques estão saindo das distribuidoras, né, escoltados pela Polícia Militar aqui do Distrito Federal até os destinos, ou seja, até os postos de gasolina. Nas últimas 4 horas, segundo o governo de Brasília, 4 milhões de litros de gasolina foram já distribuídos aos postos de combustível. E o consumo diário, num dia normal, claro, um consumo médio diário é de 2 milhões de litros por dia. Ocorre o que acontece? A demanda é muito grande, os motoristas estão sem combustível, eles em vez de ficar em casa, ficam nas filas, imensas filas dos postos. E a gente percebe aqui em Brasília ainda muito posto de gasolina fechado por falta de combustível. Então, mesmo que se retome esse processo de reabastecimento, isso vai demorar um tempo ainda, vai demandar um tempo para voltar à normalidade no que diz respeito aí ao fornecimento de combustíveis para a rede de postos aqui do Distrito Federal. Fernando. E o ministro Marum, como você acompanhou, né, na entrevista ao Datena e que a gente transmitiu simultaneamente, falou sobre a redução de PIS, COFINS e também da CID, totalizando 46 centavos por litro. Essa pode ser um anúncio importante aí, esse pode ser um anúncio importante do presidente Michel Temer. Agora a gente fica na expectativa para saber se haverá algum outro tipo de anúncio nessa barganha aí tão forte com os caminhoneiros, não é, Alex?
Exatamente. O que deve vir de novo nesse pronunciamento que o presidente Michel Temer deve fazer no final da noite deste domingo é esse desconto maior, no sentido de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel, né? Agora, é claro que o governo vai tomar muito cuidado, vai ter muita cautela, né, para não incorrer no mesmo problema que teve na última quinta-feira. A gente estava aqui, acompanhou, né, a assinatura do acordo, foi comemorado, era como se a greve estivesse chegado ao fim. Menos de 12 horas depois, a informação e a sensação era completamente diferente, era de frustração, né? O que as entidades de caminhoneiros acertaram aqui no Palácio do Planalto foi rejeitado pelos caminhoneiros que estão paralisados nas rodovias da maioria dos estados e também aqui do Distrito Federal. Essa proposta, esse acordo, ele foi rejeitado na sexta-feira. Então, claro, essa é uma possibilidade neste pronunciamento, neste possível pronunciamento do presidente Michel Temer, anunciar esses 46 centavos de desconto, né, no preço do combustível, mas também procurar avançar um pouco mais no sentido de atender às demandas, né, solicitadas pelos caminhoneiros. Fernando. Muito obrigado, Alex. Qualquer nova informação, por favor, fale com a gente. A gente vai agora a Paulínia, no interior de São Paulo, voltar a conversar com o Rodrigo Salomão. Oi, Rodrigo, a gente conversou mais cedo sobre várias medidas que você antecipou para a gente e nas próximas horas é possível que caminhões, eles possam chegar aí, caminhões de postos, né, particulares, possam chegar aí para abastecer, não é isso? A Band News vai dar essa informação com exclusividade, viu, Fernando? Porque já chegaram aqui ao menos 2 caminhões de transporte privado de combustível. Eles não estão escoltados pela Polícia Militar ou por órgãos federais. Chegaram aqui acompanhados de escolta particular. A gente não conseguiu confirmar, porque ninguém conversou com a gente, para que postos esses caminhões serão destinados. No entanto, conseguimos confirmar se tratar de um transporte particular. Tudo isso acontece depois de a Petrobras a reabrir o sistema de requisição via internet para o combustível que está armazenado aqui na refinaria do Planalto. O que a gente via até então era apenas o movimento de viaturas da Polícia Militar ou do Exército escoltando o combustível para serviços essenciais, especialmente para o transporte público aqui da região metropolitana de Campinas e para outras cidades do estado de São Paulo e também para o Aeroporto Internacional de Viracopos. Aliás, Viracopos recebeu 350 mil litros de querosene de aviação. As carretas deixaram aqui a Replan no fim da tarde para abastecer o aeroporto de Campinas, que tem, portanto, combustível para funcionar pelo menos até as 2 horas da tarde desta segunda-feira, não só garantindo as operações do terminal campineiro, mas também garantindo um eventual auxílio a aeronaves que estão em aeroportos de outro país, de outras partes aqui do nosso país. Agora há pouco, homens do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, chegaram para acompanhar mais um comboio de caminhões que vão carregar óleo diesel para levar para empresas do transporte público aqui da nossa região, reforçando que cidades importantes do interior do estado de São Paulo, como Campinas, Jundiaí, Sumaré e outras cidades vão operar com 50% da frota nesta segunda-feira. Já cidades como Atibaia, Valinhos e também a cidade de Indaiatuba operam normalmente, já que a empresa conseguiu acesso ao estoque de combustível que precisava para garantir o atendimento até a próxima quarta-feira. A gente percebe, à medida em que o tempo passa, viu, Fernando, um aumento no fluxo de caminhões-tanque que passam aqui no entorno do polo petroquímico de Paulínia. Ora com escolta, ora sem escolta. Esses caminhões sem escolta estão se dirigindo para outras bases que não é essa base principal da Petrobras, já que outras empresas operam por aqui e já estão fornecendo também material para esses caminhões. O que a gente não tem a confirmação ainda é se os postos da região já começaram a receber combustível. O que a gente tem é um fenômeno da fake news acontecendo aqui na região especial, nessa parte do estado de São Paulo. Pelas redes sociais, as pessoas vão propagando informações sobre a chegada de combustível em determinado posto. Sem que isso chegue ou seja verificado,
todo, as pessoas acabam formando filas quilométricas ao longo desses postos, dessas regiões, e quando se dão conta, depois de 1 hora, 2 horas na fila, descobrem que o posto não tem combustível ou que o posto está fechado, porque pegam o fim da fila e entram na onda de quem chegou por ali. Então é um fenômeno que tem ocorrido também aqui na nossa região, viu, Fernando? Precisa ser pensado, a gente tem orientado em vários momentos aqui para evitar esse dito comportamento de manada, né? Que acaba sendo um comportamento irracional mesmo, a pessoa ali acaba se desesperando. Agora, esse que poderia ser um alento aí na refinaria, o Rodrigo, por outro lado, como você também trouxe com exclusividade para a gente, a partir de segunda-feira pode haver uma greve dos petroleiros por aí, pode acabar secar a fonte. Você tem toda a razão, Fernando. Desde ontem, o Sindicato dos Petroleiros tem trabalhado aqui junto à refinaria de Paulínia na tentativa de articular uma greve que deve ser iniciada em caráter nacional na próxima quarta-feira. No entanto, a gente confirmou a informação hoje, no início da noite, de que o sindicato convocou uma paralisação de até 8 horas prevista para acontecer na troca do turno, ou seja, entre o turno que neste momento opera a refinaria e o turno que assumiria o serviço já nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. O sindicato confirmou essa paralisação que pode durar até 8 horas, diz que é uma prévia dessa greve geral marcada para quarta-feira. Qual é a preocupação? São duas. Primeiro, que essa paralisação que pode obrigar o acionamento do plano de contingência aqui da refinaria reduz a capacidade de produção da refinaria. À medida em que vai aumentando a demanda, a chegada de caminhões, essa distribuição seja prejudicada. E há um outro fenômeno que é acompanhado, inclusive, de perto pelas autoridades de segurança, que é o possível fechamento, o bloqueio dos acessos da refinaria por parte desses manifestantes. Eles não adiantaram efetivamente de que forma vão se manifestar, apenas que farão conversas com os profissionais que chegam para assumir o turno. Mas se houver efetivo fechamento aqui do entorno da refinaria, os casos em que há escolta, os casos em que há aqui a chegada de caminhões-tanque serão evidentemente prejudicados, dificultando ainda mais o abastecimento aqui da região. Lembrando que esta refinaria, Fernando, é uma das maiores refinarias do Brasil. Ela atende não só o estado de São Paulo, mas o estado de Minas Gerais, do Mato Grosso e outras cidades de outros estados do país. Então não é raro a gente encontrar por aqui gente de outros estados buscando informações ou até mesmo mandando seus caminhões para cá. Quero contar o detalhe de um revendedor da cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, sem saber ainda como é que ele ia se comportar diante da falta de combustível no posto dele. Ele esteve aqui, veio com um carro particular até aqui a Replan para buscar mais informações e já acionou a equipe dele para que a equipe pudesse trazer o caminhão particular para a retirada do combustível. Então, a falta de informação também é um prejuízo ainda a esses revendedores. Mas o importante é reforçar que nesse momento a refinaria continua aberta, ela deve operar, aliás, durante toda a madrugada, o início da noite, recebendo os caminhões com escolta, como esse que está passando aqui agora, como os caminhões particulares, viu, Fernando? Muito obrigado, então, pelas informações quentíssimas mais uma vez. Rodrigo, bom trabalho para você.